pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mecenato, como ele funciona, de que forma ele acontecia no passado e também a gente vai falar sobre as relações contratuais que fazem parte do mecenato. O mecena, pessoal, é basicamente uma pessoa que financia a arte ou financia um artista especificamente. Esse mecenato, como que ele funcionava? Ele poderia vir por parte de uma pessoa específica que queria contratar o trabalho de um artista. E esse contrato normalmente era feito não só de forma oral, ele era feito de forma papel mesmo, o contrato que a gente tem hoje. E esse contrato ele era registrado e assinado pelo contratante e pelo contratado. Quem poderia ser um mecena? Qualquer pessoa com poder aquisitivo poderia ser um mecena. Normalmente, quando começa o mecenato, mais ou menos a partir do século XV, quem tinha potencial ou poder aquisitivo para isso era a igreja, então ela era o grande financiador da arte. E continuou assim por vários anos por questões religiosas, como eu já expliquei nesse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês. Mas depois que a população começa também a ter interesse na arte e começa, principalmente a partir do Renascimento, final do século XV e XVI, que as pessoas começam a se importar mais com a autorrepresentação e com outras questões que vão além da prática religiosa, um indivíduo qualquer pode ser um mecena. Esse financiamento, como que funcionava? Ele poderia ser através de uma obra específica. Então, por exemplo, eu quero que esse pintor produza a Mona Lisa para mim. Então, essa pessoa vai fazer essa Mona Lisa e a gente vai especificar isso no contrato de que forma que isso vai acontecer. E muitas vezes o pagamento acontecia 50% antes, 50% depois, ou como na maioria das vezes, o pagamento era feito somente ao final, quando o artista concluía mesmo essa obra de arte. E esse prazo para ele fazer e entregar era especificado. A gente sabe que a produção de uma obra de arte, seja ela escultura, pintura ou até arquitetônica, demanda de um prazo. E isso demanda de fundos também para ela ser produzida, né? Questão do material mesmo, a obra-prima. E tudo isso era escrito no contrato e esses custos a mais, eles eram colocados lá e muitas regrinhas específicas eram colocadas também para que isso acontecesse de forma que fosse bom para os dois lados. Existem dois tipos diferentes de mecenas ou os tipos mais principais. O primeiro tipo de mecenato que a gente tem é o mecenato, como eu falei, das instituições, da igreja. O outro mecenato que é por parte de um indivíduo. Esse indivíduo, muitas vezes, ele não poderia simplesmente contratar um artista para poder fazer uma produção. Ele poderia financiar a vida do artista. E esse tipo de mecenato é o que era mais interessante para os pintores. Porém, ele era muito difícil de ser conseguido, porque normalmente ele vinha a partir de príncipes ou de grandes burgueses, condes, duques. Isso aconteceu, por exemplo, com Leonardo da Vinci, quando ele foi para Milão para poder trabalhar lá para o duque de Sforza, Ludovico. Só quando ele estava lá que ele conseguiu esse trabalho e depois ele acabou trabalhando para o rei da França também. Esse tipo de financiamento, o artista vai trabalhar em tempo integral para esse mecena especificamente, só que não vai ser um trabalho exclusivo. E é aí que normalmente surgem os grandes ateliês, porque aí você tem uma série de alunos que vão produzir um monte de quadros para diferentes pessoas e você ainda consegue atender esse seu patrão com tudo que ele precisa. Normalmente não é só um salário que a pessoa recebia, e o termo não é salário, viu, pessoal? Tô falando aqui para vocês entenderem, porque não existia esse termo na época. Era também pago com moradias e propriedades, que foi o que aconteceu com Leonardo também. Pessoal, é importante a gente pensar também que a pintura ela era vista como um ofício. Somente depois que a gente começa a ter, principalmente com Vasari, essa questão da endeusação, sei lá se existe esse termo, essa questão de colocar a pintura como um dom. Mas antes ela era vista como um ofício qualquer, como um marceneiro, como um labrador, era simplesmente um trabalho. E naquela época a pintura ela era produto, dentre outras coisas, de uma relação comercial. E algumas práticas econômicas daquela época estão muito concretamente materializadas nessas pinturas especificamente. Por quê? Porque o dinheiro nesse período, entre o período medieval e no Renascimento, tem uma importância muito considerável na história da arte. Porque como que esses artistas iam trabalhar se eles não tinham esses financiadores, para poder manter eles? Antes do período romântico, principalmente a partir do século XIX, não existia essa concepção de que o artista produzisse uma obra e depois ele tentasse vendê-la. Antigamente até tinha, mas eram casos específicos, normalmente com pessoas que queriam viver da sua arte, mas não conseguiam, não arrumavam patronos. Então eles pegavam temáticas que estavam em alta, por exemplo, a Virgem e o Menino.
fazia um quadro ali de uma forma mais simples e tentava vender para pessoas com baixo poder aquisitivo. Mas eram casos específicos e raros, não era a regra, normalmente era dessa forma do mecenato. A partir do século XIX é que começam essas questões, com os impressionistas, em que eles produzem grandes séries de quadros e a pessoa vai lá e compra. O problema é que às vezes a gente olha para esse passado e pensa que essas pessoas respeitavam menos os artistas por querer impor a forma como eles iam pintar e que hoje a gente respeita mais porque a gente compra o que já está feito. Só que a gente tem que levar em consideração, pensando no que o Bachandal falou no livro Olhar Renascente, que é o livro que inspirou esse vídeo hoje, que as concepções de venda, as concepções de arte eram muito diferentes, não só no período romântico, como que a gente tem hoje. Ao contrário, o mecena entendia que ele estava valorizando aquele artista. Por quê? Ele estava pagando ele com propriedades, estava financiando a vida dele, estava pagando altos salários pelas suas produções. Muitos artistas eram tidos como grandes gênios depois, né? Eram condecorados em cortes. Então, se a gente for pensar de certa forma, talvez o artista fosse muito mais valorizado em vários critérios e aspectos do que o artista hoje na contemporaneidade. Então, assim, quando a gente for olhar essas relações de mecenato e comparar com hoje, muito cuidado com essas comparações, porque isso vai nos distanciar de compreender aquele período e até de compreender o nosso. Muitas vezes, pessoal, o pintor ele tinha liberdade de ir até o seu mecena, encaminhar, oferecer o seu trabalho, como o Leonardo fez a Ludovico naquela carta para ele. Vou deixar meu vídeo do Leonardo linkado aqui para vocês. Mas muitas vezes era o mecena que vinha ter esse artista. Mas quem, de certa forma, principalmente no século XV, fazia essa conexão entre o mecena e o artista eram as guildas. O que eram essas guildas? Essas guildas eram instituições que ajudavam, de certa forma, a fiscalizar, a normalizar o trabalho do artista, os ofícios. E a pintura, ela tinha sua guilda própria e ela ajudava ali esses artistas e esses mecenas. Tinha regras, você tinha que participar da guilda tal, era algo bem fiscalizado. Mas depois essa instituição ela vai se acabando e os artistas começam a ter práticas mais independentes. É importante falar também, pessoal, que não existe regra de contrato. Não existem contratos típicos, como já falava Bachandal. Existe mais ou menos uma espécie de estrutura, né? O artista trabalhando naquilo com tanto tempo, aquele mecena há tanto tempo encomendando obras, mais ou menos ele sabe como vai ficar. Então não tinha uma regra. Então quando você vai pegar esses documentos, esse livro do Bachandal é bom porque ele mostra documentos reais, você vê que não tem uma estrutura e cada contrato tem características próprias. Eu vou ler um contrato para vocês hoje, real, e vocês vão ver como que é essa estrutura, mas ela não é uma regra. Normalmente, para poder ajudar mais vocês, eu vou elencar aqui algumas características que a gente normalmente encontra nos contratos. A primeira delas é que o contrato especifica o que o pintor deve pintar, e nesse caso, mediante um desenho que é previamente aceito. Esse desenho é uma das partes principais para resumir o que vai acontecer a partir dali, porque é a partir do desenho que aquela pessoa vai entender o que ela quer, porque é como se fosse um projeto que um arquiteto faz para uma casa, para alguém que vai comprar. Ele vai chegar com aquele desenho, vai mostrar para o mecena e o mecena vai dizer: nossa, eu gostei, mas eu acho que você podia alterar isso, isso, isso e isso. A partir do desenho, então, que o artista deve trabalhar. O segundo fator indica claramente quando o cliente deve pagar e quando o pintor deve entregar o quadro. E o terceiro insiste no fato de que o pintor deve usar cores de boa qualidade, materiais como o ouro, lápis lazuli, dentre outras coisas que o mecena tiver condição de pagar e o artista concordar em trabalhar também. Pessoal, agora eu vou ler para vocês um contrato real, extraído do livro do Bachandal, que eu vou deixar aqui nas referências para vocês. Eu não vou ler o contrato inteiro, porque ele é bem longo, mas eu vou ler as partes que eu achar mais interessante e eu convido vocês a acompanhar até o final, porque eu acho que vai ser bastante enriquecedor depois de toda essa explicação. Seja conhecido e manifesto a qualquer pessoa que veja ou leia este documento que, por solicitação do reverendo Messer Francisco de Giovanni Tesori, atualmente prior de Spedella della Innocente em Florença, e Domenico de Tommaso de Curado, guirlandaio, pintor, eu, Fra Bernardo Domenico de Francisco de Florença, irmão de Jesus, redigi de meu próprio punho este documento que vale como contrato, encomenda de um painel de altar destinado à igreja do acima referido, Spedella della Innocente, com os acordos e estipulações estabelecidas como segue. Hoje, dia 23 de outubro de 1845, dito Francesco entrega e confia
ao dito Domenico a pintura de um painel que o dito Francesco mandou fabricar e o forneceu, cujo painel o dito Domenico preparará às suas próprias custas e deve pintar o dito painel inteiramente com sua própria mão, segundo o modelo desenhado em painel, com as figuras e da forma indicada no modelo, em todos os detalhes segundo o que eu, Fra Bernardo, julgo melhor, e não se desviando da maneira e da composição do dito desenho, e deve pintá-lo às suas próprias custas com cores de boa qualidade, com ouro e pó nos ornamentos como se deve. E todas as despesas incorridas no mesmo painel, e o azul deve ser ultramarino, no valor de 4 florins a onça. E ele, guirlandaio, deve acabar e entregar o dito painel dentro de 30 meses, e contar de hoje, e receberá pelo preço do painel, tal qual é descrito aqui. Quer dizer, todas as despesas do dito Domenico, 115 florins brutos, se a mim me parece, o supradito Fra Bernardo garante que o quadro assim o vale. E se Domenico não entregar o painel no prazo previsto, estará sujeita a uma multa de 15 florins brutos, e o mesmo se Messer Francesco não efetuar o pagamento mensal previsto. Estará sujeita a uma multa igual ao valor total, ou seja, uma vez concluído o painel, terá que pagar completamente e na sua totalidade o saldo da soma devida. Reparem, pessoal, algumas coisas desse trecho que eu li para vocês. Primeiro, ele exige que seja seguido o desenho, por quê? Porque ele acompanhou esse desenho. Segundo, ele exige que seja feito da própria mão do artista. Como assim? Que estúpido, né? A pessoa contratou o artista e não vai ser feito da mão dela? Não, porque muitas vezes, nessa época, os artistas trabalhavam em sistemas colaborativos em ateliês. Então, poderia ser que ele só assinasse quem produzisse essas obras fossem os pupilos. Só que as pessoas sabiam disso e elas queriam que aquela obra fosse feita exclusivamente por aquele pintor. Então, isso era especificado em contrato. E fora outras questões também que chamam atenção, como a multa caso não seja feito, o prazo de entrega, dentre outras coisas. E aí, o que você achou de mais interessante nesse contrato? Você já leu algum outro contrato específico? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo da série Descomplicando a Arte. Eu tive essa ideia para poder ajudar vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida relacionada à arte, conceitos, deixe aqui nos comentários, que eu prometo estar fazendo outros vídeos para vocês. Eu estou no Twitter, Instagram e Facebook, então me acompanhe por lá, porque lá eu consigo até comunicar melhor com vocês, faço enquetes, postagens a mais do que eu trago aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação assim que eu postar. E se você gosta do que eu faço do meu trabalho, não esqueça de contribuir através da nossa campanha no Apoie-se. A partir de apenas R$2 você consegue nos ajudar a continuar a crescer e produzir conteúdo. Beijo e até a próxima!